nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Não sei se você sente-se oprimido de alguma forma, mas está entrando no ar o programa O Caminho da Vida e hoje o assunto aqui no programa é justamente esse, a opressão. Nós queremos que você hoje receba uma palavra abençoada, trazida pelo pastor Paulo de Tarso, da Igreja Presbiteriana de Paysandu. Ele vai falar justamente acerca de opressão. Será que nós somos opressores? Será que nós somos oprimidos? O que você pensa acerca disso? Será que quando você olha para si, você enxerga alguém que tem potencial para oprimir outra pessoa? E o que será que Deus pensa disso? Qual que será a palavra que Deus tem para os opressores e qual a palavra que Deus tem para aqueles que se sentem oprimidos? Vamos falar sobre isso aqui no programa, vamos debater sobre isso aqui no programa. Deus, esperamos, vai falar ao seu coração para que você aprenda um pouco mais acerca desse assunto. E antes de nós passarmos ao nosso momento de debate, ao nosso momento de palavra e depois posteriormente o debate, nós queremos dar um abraço a todos os nossos ouvintes, em especial aqueles que são membros das nossas igrejas, que frequentam as igrejas presbiterianas do Brasil espalhadas aqui pela região de Maringá. Não somente a esses, mas principalmente a esses, nós queremos agradecer a cada um que tem acompanhado o programa, tem orado pelo programa. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores que têm sido parceiros nossos para que o programa O Caminho da Vida continue no ar. Muito obrigado a vocês e nós queremos que daqui a pouco você possa estar novamente aí assistindo, continuar aí assistindo o programa O Caminho da Vida, para ouvir a mensagem do pastor Paulo de Tarso. Além disso, também queremos mandar um grande abraço para o pastor Alessandro e para a Patrícia, que nasceu a sua filhinha, a Isabela, e justamente por causa disso, o pastor Alessandro não está gravando conosco o programa. Parabéns, Alessandro, parabéns, Patrícia, parabéns, Giovana, que ganhou sua irmãzinha. Deus abençoe essa família tão abençoada, tão preciosa aos nossos olhos e aos olhos do Senhor também. Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com a pregação do pastor Paulo de Tarso falando acerca de opressão, um tema muito mais atual do que você possa imaginar. Já voltamos. Gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954.
Olá, minha querida e meu querido telespectador. É sempre muito bom estar aí, aqui com vocês, né, mais uma vez, para compartilhar a palavra de Deus. E para isso, eu quero convidar você a me acompanhar na projeção que aparece no seu vídeo aí do texto para a nossa mensagem. Ninguém, pois, oprima o seu próximo. Cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Texto de Levítico 25, verso 17. Eu quero dizer para você que me assiste nesse canal, que da mais longínqua história conhecida na humanidade, até os dias atuais, nos atuais noticiários veiculados nos dias de hoje, nós percebemos aí forte opressão nas relações humanas. Dos desenhos folclóricos, de um homem puxando sua mulher pelos cabelos, da Idade das Cavernas, como querem alguns, mesmo que isso não seja verdade, até as imagens reais de uma criança na África, ou aqui mesmo no Rio de Janeiro, no nosso Brasil, segurando uma metralhadora. É fácil identificar diversos níveis de opressão pelos quais passam as pessoas. Quer vindo do mais rico, do mais forte, do mais poderoso ou do mais velho. Todo tipo de opressão, o fato é que é reprovada pela palavra de Deus, pela Bíblia. E hoje a mensagem que nós desejamos compartilhar com você tem por título: Deixando todo tipo de opressão. Meu amado telespectador, preste muita atenção no que vou lhe dizer. Sensível a qualquer nível de tirania, Deus pessoalmente se levanta de seu trono para condenar todo ato e intenção de exploração, exercício arbitrário, despótico e cruel do poder. Ouça bem o que a Bíblia nos diz sobre esse assunto no livro de Salmos. Vai aparecer na sua tela. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Isso está em Salmos 19, verso 5. Que era apresentado em forma perfeitamente declarada, ou aí em sutil e coberta malignidade, precisamos cuidar para não exercer qualquer tipo de opressão em nossas relações. Devemos deixar todo tipo de opressão, e eu quero destacar algumas, e entre essas algumas tipos de opressões que nós vamos falar aqui, a primeira que eu quero destacar é a opressão nas relações familiares. O fato de um marido ser o provedor financeiro não lhe dá o direito de explorar a sua mulher como se fosse um capacho. Nem a personalidade da mulher pode obrigar seu marido a trabalhar para satisfazer seus desejos de consumo. Pais não devem sufocar seus filhos, nem filhos devem exercer tirania e domínio sobre seus pais. Irmão mais velho ou mais forte não deve ter sob julgo o mais novo. E há vários textos, não vou mencioná-los agora, mas há vários textos na Bíblia que falam a respeito disso. O fato é que nós devemos deixar todo tipo de opressão. Precisamos tomar cuidado para não assumirmos uma posição de opressores. E aí nós vemos textos em Efésios, vemos textos em Colossenses, né, que mostram essa realidade de que nós temos que abandonar esse tipo de opressão. A opressão da nossa casa, dos membros da nossa família, mas ainda um segundo tipo de opressão. E o segundo tipo de opressão que eu quero destacar aqui é a opressão nas relações da escola ou do trabalho. A gente vê isso direto acontecendo. Intimidar, ameaçar, assediar, zombar, caçoar e tantos outros verbos que podemos colocar aqui, podem ser encontrados no dia a dia da escola ou do trabalho. Uma palavra muito conhecida de todos, bullying, é uma expressão que tem sido muito usada para traduzir esses traços diversos do exercício da opressão. Pode ser um gerente mandão, de posição de poder, um fortão da sala de aula que provoca a briga do mais fraco. Todos são repreensíveis à luz das Escrituras. Efésios capítulo 6, verso 9, em Levítico 19, verso 13, por exemplo, na carta de Paulo a Filemon, no capítulo 1, verso 16, ele dá orientações sobre isso. Então, deixar todo tipo de opressão implica em aprender com Deus, por meio da sua palavra, como devemos nos relacionar com as pessoas, como devemos conviver com o próximo, sejam eles parte de nossa família, ou colegas de escola, faculdade, ou nas relações de trabalho.
deixar todo tipo de opressão exige que amemos e respeitemos todo ser humano como sendo imagem e semelhança de Deus. Devemos deixar todo tipo de opressão. E o terceiro e último tipo de opressão que nós devemos deixar é justamente a opressão nas relações da vida. E, novamente, eu convido você para continuar olhando aí para a tela do seu vídeo. O texto bíblico, a Bíblia nos orienta o seguinte: quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Levítico 25, 14. E ainda tem mais outro texto: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Levítico 19, verso 33. O outro texto que aparece no seu vídeo: não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intente cada um em seu coração mal contra o seu próximo. Texto do profeta Zacarias, capítulo 7, verso 10. Ou seja, todas as nossas relações devem ser justas, precisam ser equilibradas, precisam ser respeitosas. Todas as nossas relações precisam ser promotoras do ser humano. Eclesiastes capítulo 4, verso 1, Eclesiastes 5, verso 8, Ezequiel 22, verso 12, 1 Coríntios 7, verso 2, 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 7, verso 2, eles tratam desses temas, esses textos bíblicos tratam desse assunto, desse tema que estamos falando. E nós não estamos falando apenas de uma simples orientação, estamos falando de uma ordem de Deus, uma ordem que, se não observada, pagaremos um preço muito alto, muito caro, pela nossa desobediência. O Senhor é aquele que julga a causa dos oprimidos e dos explorados. Nós brasileiros somos conhecidos pelo famoso jeitinho, pelo hábito de querer sempre levar vantagem em tudo. Eu chamo a sua atenção para isso. Cuidado, muito cuidado. Levar vantagem à custa de oprimir e explorar o seu próximo, à custa de oprimir o seu semelhante, é pecado. E você responderá por isso diante de Deus. Eu quero terminar dizendo: ao opressor fica uma exortação: arrependa-se e pare de oprimir, enquanto há tempo. Pois, olha no texto que aparece no seu vídeo: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31 nos dá essa severa advertência. Mas ao oprimido também fica a esperança. Que Jesus é aquele que veio em favor da causa dos oprimidos. E a palavra diz que ele foi oprimido e humilhado. Então, Isaías 53, verso 4 e verso 7, nos mostra que Jesus viu uma realidade, que ele se compadece de nós, porque ele sabe o que é ser oprimido e ser humilhado. Por isso ele é sensível à dor dos que sofrem e tem poder para pôr em liberdade os oprimidos, conforme nos ensina o próprio Jesus em Lucas 4,19. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém? Até daqui a pouco. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações. Associação de personagens e palavras. Curiosidades e brincadeiras inéditas. Aprendizado dinâmico e divertido. Sugestões criativas. Aplicações práticas. Jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, depois de uma mensagem do pastor Paulo de Tarso, esclarecedora, acerca da opressão.
pelo que nós vimos na mensagem, nós podemos ver que a opressão é algo muito mais presente nas nossas vidas do que a gente imaginava. Eu já gostaria de começar aqui abrindo o programa, o bloco de perguntas, com o pastor Paulo de Tarso, pedindo para que ele defina um pouco melhor essa questão da opressão. Então, pastor, de uma maneira bem clara aqui, para que a gente possa entender, o que é a opressão? A opressão é uma condição a que uma pessoa é subjugada ao ponto de causar danos, prejuízos à sua vida, né? Subjuga ela a uma condição de humilhação, né? Ela se sente aquém da realidade de vida de todos os demais, ela acaba sofrendo por conta disso, né? E não se vendo até como pessoa, como gente, por conta do sofrimento, humilhação, seja ela em quais circunstâncias forem, né? Então a opressão leva o indivíduo ao sofrimento mesmo, à anulação de si mesmo. E pastor Eliseu, por que a opressão ela é tão condenada na palavra de Deus na Bíblia Sagrada? Porque Deus não vê com bons olhos ninguém querendo ser superior a ninguém, ele condena isso na palavra. Pelo contrário, no ensino de Jesus nós devemos ver ao outro como superior a nós mesmos, ou seja, Deus nos quer ver abençoando a vida do outro, enaltecendo a vida do outro, ajudando o outro e não oprimindo. No Velho Testamento, quando Israel era oprimido pelo Egito, a palavra de Deus diz que o clamor do povo oprimido é que chegou diante de Deus, e Deus age na vida do povo, lá em Êxodo 3:9, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Ali naquele momento, naquele dado histórico, era uma questão de um povo oprimindo o outro. Então, Deus não vê com bons olhos essa questão de alguém tentar manter o outro numa vida de humilhação. Interessante esse texto que o pastor Eliseu leu aqui, que o texto fala assim que Deus viu a opressão do seu povo, né? Esse verbo aí, Deus viu, no sentido não que ele viu no olhar humano, como nós olhamos, né? Mas ele viu no sentido que ele interviu em favor, né? Então Deus ele intervém em favor daquele que é oprimido. Ele não se posiciona do lado do opressor. Ele não está alheio, né? Ele não está alheio, não está indiferente ao sofrimento. Um outro texto interessante é Salmo 12:5, diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, levantar-me-ei agora, diz o Senhor, porém em segurança quem por ela suspira. Ele não está alheio. Eu gosto também de uma passagem muito conhecida, que são as bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, apesar de não trazer especificamente a palavra opressão, nos versículos 10 e 11 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Isso também é uma forma de opressão. A perseguição, a injúria, a calúnia, tudo isso são formas de opressão contra as pessoas. E o pastor Paulo falou um pouco acerca da opressão nos relacionamentos familiares e nos ambientes de trabalho e escola. Mas será que a opressão se dá apenas nesses dois ambientes, pastor Paulo? E depois estendendo também para o pastor Eliseu, quais outros momentos da vida é possível nós vermos a figura da opressão, do opressor e do oprimido? A opressão, entendo que ela tem várias máscaras, né? E várias formas de se manifestar. Então eu me ative ali apenas a esses três aspectos, porque o tempo que nós temos não nos possibilita muita coisa aí. Mas a gente poderia enumerar aqui a opressão política, né? A opressão do poder, a opressão do capitalismo, da economia, da mídia. A mídia mesmo é uma das formas que hoje nós temos aí que mais oprime o cidadão, o indivíduo, né? Ela diz que você tem que entrar naquele formato, diz que você tem que comprar aquela marca. Fora do grupo, você não está inserido ali. Tem que ir na onda de todo mundo. Tem que ir na onda. E nós temos também a própria opressão religiosa, né? Se formos olhar bem, muitas vezes a religião assume um papel como opressor. É verdade. Né? E só para citar alguns, mas na verdade a opressão ela se manifesta, tem várias outras manifestações em várias outras áreas da vida, e por isso Jesus mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, né? Sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque hoje a sociedade, o homem anda oprimido, ele anda cansado, ele não aguenta mais, né?
A opressão de todos os níveis. Ele tem casa, como foi citada a mensagem, em casa, na família, ou o homem sofre a opressão por conta da mulher com determinadas cobranças, ou a mulher sofre opressão por causa do machismo e autoritarismo do homem, filhos e etc. Quando não no trabalho, quando não na escola, na faculdade, enfim, nos relacionamentos de modo geral, né? E nós podemos enxergar isso em praticamente todos os relacionamentos, porque da forma como o senhor citou na mensagem e começou a falar agora, dá a entender de que esse tipo de opressão é algo muito facilmente encontrado nas nossas famílias. Não é apenas, porque no começo da mensagem você estava falando acerca da opressão como o menino com a metralhadora na mão, o homem das cavernas que supostamente pegaria a mulher pelos cabelos, sairia levando. E aí a pessoa pode olhar e pensar assim, não, mas eu não faço isso. Isso acontece comigo, né? Isso só Estou longe dessa realidade. Isso acontece lá na África, só no Rio de acontece Janeiro, nas guerras, tal. Mas pelo que o senhor estava falando dessa opressão no lar, isso é muito mais presente nas nossas vidas do que nós pensamos. Né? É muito comum. Quantos casais aí vivem sob tensão? E às vezes o opressor não se dá conta que ele está sendo opressor. Esse que é o problema. Isso que eu queria que a gente entrasse nesse assunto. Não sai, involuntariamente ele está sendo um opressor e não está percebendo disso. Então existe a possibilidade do camarada ser um opressor e ainda assim não conseguir entender? E como que aconteceria isso? Eu vejo que a questão da falta de discernimento, a falta de sensibilidade, o pastor Paulo citou a religião, mesmo no meio em que a Bíblia pode ser conhecida, mas não praticada, isso pode ser vivido. Uma pessoa, por exemplo, pode pegar uma posição de autoridade na casa, na igreja, numa empresa, na escola, qualquer posição, e distorcer essa posição de autoridade e levar para o autoritarismo, então ele vai oprimir o outro passa a se sentir sobre um peso. 1 Pedro 3, de 1 a 7, nós temos ali a orientação do apóstolo para o relacionamento dentro de casa, por exemplo. Mas ele diz ali que nós podemos inferir dali, se o homem não vive a vida comum do lar, ou seja, se ele não tem aquela vivência que Deus quer dele na estrutura da família, ele pode oprimir a esposa, ou a esposa pode oprimir o esposo, os pais podem oprimir os filhos, filhos podem oprimir os pais, ou seja, há um desequilíbrio em que alguns passam a exigir demais do outro, entendeu? E o outro passa a viver sob uma carga, viver a vida de uma forma pesada. Eu creio que viver oprimido é viver carregando a vida como um peso. É como o texto que você citou no começo, pastor. O melhor exemplo que eu vejo aí é a relação dos egípcios com o povo de Deus, o povo de Israel. Ali é uma situação, não bastava ser escravidão, e eles eram subjugados a uma condição bastante extenuante, né? Jesus, inclusive, critica quando os fariseus, saduceus, mestres da lei, eles... Aí é a opressão da religião. Aí é a opressão da religião. Jesus diz que esses atavam fardos pesados demais e colocavam sobre os ombros das outras pessoas, mas eles mesmos, nem mesmo com o dedo, se preocupavam em mover, em carregar esses Mateus 23, 4. Mateus 23, 4. Usavam o peso do legalismo, a religião. Então, a pessoa pode estar numa igreja e tão sufocada por doutrinas humanas, por legalismo humano, que ela não vive a alegria do Evangelho. O Evangelho passa a ser uma coisa pesada, por obrigação, quando na verdade a palavra de Deus diz que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Quem está em liberdade não está, lógico, né? Não está em opressão, não pode estar em opressão. Claro. Então, como viver em liberdade e ao mesmo tempo viver uma coisa triste, obrigatória, regidas por leis, por doutrinas, como o apóstolo Paulo diz, humanas, né? Um peso que se põe sobre os outros para que os outros possam ser vistos como pessoas tementes a Deus. Então toda opressão seria um excesso de carga, podemos colocar Exatamente. assim? Uma carga... Piso, né, de carga sobre a pessoa. Isso, né? que está sendo colocado sobre alguém a partir de uma pessoa que não deveria fazer isso. E é interessante também que quando nós olhamos Efésios capítulo 5 e depois capítulo 6, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo acerca das relações familiares. E ele fala primeiro acerca de maridos e esposas, ele pede para que o homem ame a esposa como Cristo amou a igreja e se doe por ela. E por que é que ele faz isso? Porque o marido, se ele tem autoridade, ele tem como oprimir. Ele tem poder para oprimir. Mas se ele ama a esposa como Cristo amou a igreja, ele não vai oprimir. Eu queria dar um exemplo interessante sobre esse texto aí. Por exemplo, dizer que uma esposa, por exemplo, oprimida,
ela seria capaz de submeter-se e ser obediente? Vamos pensar assim, seria. E uma pessoa, uma mulher, uma esposa não oprimida, seria capaz de submeter-se e ser obediente? Também. É a mesma coisa, por exemplo, que eu pegar o meu filho e falar, filho, vai lá, lava o meu carro. Uma é meu filho vai lá com prazer, com satisfação e querendo fazer o melhor, sabendo que vai agradar o pai. E a outra... Né? Um filho com medo do castigo, talvez. Ou então ele vai fazer porque ele está com receio do castigo, mas vai contra gosto, com má vontade. Percebe? Em um caso ele é oprimido, no outro não. No outro não, o outro lhe traz prazer. O outro lhe traz satisfação. No outro... faz assim espontaneamente, ele faz sentindo que aquilo trará satisfação, tanto para ele quanto para o pai. É a mesma coisa para a esposa e esposo, né? E é por isso que o texto primeiro fala, como eu disse, maridos e esposas, mas também fala da esposa para com o marido, porque ela também tem o poder de oprimir. E depois, no capítulo 6 de Efésios, fala, filho, obedeçam aos vossos pais, pais, não provoquem os vossos filhos a ira, e ainda entra nos relacionamentos de trabalho. Servos, obedeçam ao seu senhor, e senhores, não oprimam os seus servos. Sejam para com eles honestos e tudo mais. De igual modo, procedei para com seus servos, deixem as ameaças, sabendo que o Senhor é Senhor deles e Senhor vós também, e que está no céu sem fazer acepção de pessoas. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que a Bíblia é terminantemente contra qualquer tipo de opressão. Agora, a pergunta então é, como é que o que é que um opressor, de acordo com a Bíblia, pode esperar da parte de Deus no momento em que ele for receber algum tipo de juízo ou punição? Pastores. Eu acredito que aquilo que Hebreus mesmo coloca. Que o senhor colocou na mensagem, Hebreus capítulo... Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Se Deus não é um Deus opressor, pelo contrário, Ele é o Deus que pleiteia a favor dos oprimidos, mandou Jesus para os oprimidos, mesmo Jesus convidou para os oprimidos chegarem a Ele. Então isso nos leva a crer que aqui a pessoa que é oprimida, ela é massacrada pelas circunstâncias, pelo peso de toda essa opressão em todos os níveis e áreas, e como se, às vezes a voz dela clama silenciosamente na sua alma, no seu coração, até quando? Não é? Parece que não tem ninguém por ela. Mas aí, como o pastor Eliseu disse, Deus está atento a essas realidades, a essas circunstâncias. E Ele vai intervir na história, sim, em favor dessa gente. E aí vem o peso da mão de Deus. A palavra de Deus sempre mostra essa intervenção do Senhor nessa situação, tanto em situações mais isoladas, como na história do povo. Segundo Samuel 22, 28, a palavra é: livrarás o povo que se humilha, mas teus olhos são contra os altivos e tu os abaterás. Então, nesse sentido que Deus diz, minha é a vingança, porque Deus é Deus justo, Deus não deixará a injustiça prevalecer, Deus não deixará a impunidade prevalecer. Então, Ele não está alheio. O que cabe ao que está sendo oprimido é orar, clamar, buscar a orientação de Deus, mas também buscar livrar-se da opressão. Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e oprimidos. Uma das versões diz que o pastor Paulo usou aqui. Então preciso ir a Jesus e clamar e buscar orientação, mas também me livrar da opressão, porque tem pessoas que se acostumam à opressão. Se adaptam tão bem a isso, né? Tem pessoas que se entregam, não reagem mais e a opressão leva à depressão, né? A opressão acaba levando a pessoa a uma vida depressiva. Ela perde o encanto, derrotista, vida, né? É uma das coisas que a gente percebe até pelo texto que eu citei no começo, que foi de Lucas, o Evangelho de Lucas, quando Jesus abre o livro de Isaías, quando ele entra no templo, abre os rolos do livro de Isaías e lê o texto que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu vim para... E aí várias coisas, e a última era para dar liberdade aos oprimidos, trazer liberdade aos oprimidos. Uma das coisas que a gente percebe é que o Cristo de Deus foi uma das ferramentas que o próprio Deus utilizou, e a maior delas, provavelmente a ferramenta, vamos colocar assim, a ferramenta que Deus se utiliza para acabar com toda forma de opressão. Ele começa a partir de Cristo, e com a transformação que esse Cristo promove na vida dos seus filhos, ele também utiliza os seus filhos como ferramentas para combater a opressão, para lutar contra a opressão. Seria correto pensar dessa forma, pastores? Eu acho que aí entra realmente a voz profética daqueles que se dizem filhos de Deus, né?
porque a gente está vendo aí uma situação de opressão constante na nossa vida, nos lares e etc., na vida social, política e tal. E nós, como filhos de Deus, qual é o nosso papel em tudo isso daí? Vamos calar? A Bíblia diz que quem cala consente com os que as fazem. Então, nesse caso, eu preciso alçar minha voz e trazer uma palavra profética. A palavra profética não é nenhuma revelação especial, é uma coisa que está aqui revelada na palavra mesmo. A palavra profética é trazer para a realidade, para a minha vida, o poder que eu tenho de denúncia. Isso. Poder então que é denunciar os erros do povo, como o profeta fazia. Ele denunciava os erros do povo, exortava-os ao arrependimento. Então, olha, Deus está cobrando, está exortando que você mude a sua postura, a sua vida, né? Joia. E nós falamos bastante aqui acerca do opressor. Daqui a pouco nós vamos voltar no próximo bloco e o assunto vai ser outro. Vai ser o mesmo, mas sobre um enfoque diferente. Nós falamos sobre a opressão, olhando para o opressor, falando sobre o opressor. E no próximo bloco nós vamos continuar olhando sobre esse mesmo tema da opressão, mas vamos falar do oprimido. Você se sente oprimido em algum momento? Será que a vida te oprime? Tem alguma pessoa que te oprime? O que Deus quer, então, falar para uma pessoa que se sente oprimida no seu dia a dia? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Gosto de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Tatuagens de A a Z. O que elas significam? O que os psicólogos pensam a respeito? Os policiais? O significado nos presídios? Antes de fazê-la, você precisa ler Tatuagens de A a Z. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta aqui no programa O Caminho da Vida. Pastor Paulo de Tarso nos trouxe uma mensagem do Senhor falando acerca de opressão. E pelo que nós estamos percebendo aqui na nossa conversa, a opressão é um tema muito mais recorrente do que nós estamos acostumados, do que nós imaginamos. É muito provável que em algum momento das nossas vidas nós estejamos sofrendo algum tipo de opressão ou nós estejamos exercendo algum tipo de opressão. No primeiro bloco, falamos um pouco sobre o opressor, como Deus vê o opressor, o que é que o opressor pode esperar de Deus no juízo, como se dá isso, em que áreas que nós podemos oprimir as pessoas. E agora vamos então lançar os olhos sobre a figura do oprimido. E eu quero abrir o bloco de perguntas, perguntando aqui para os pastores o que é que o oprimido, nós falamos sobre o que o opressor pode esperar de Deus, mas o que é que o oprimido pode esperar de Deus, pastores? O que a palavra fala acerca disso? Voltamos ao texto de Jesus em Mateus 11, 28 a 30, quando ele convida aqueles que estão nessa situação. Jesus ali, Lucas capítulo 4, versículo 18, registra esse momento. Jesus abre a palavra da época, né, a porção do Velho Testamento, e faz referência a Isaías, e naquele momento diz: hoje cumpriu-se as Escrituras, ou seja, naquele momento Jesus estava sendo revelado ao mundo, justamente aquele que veio libertar o que está oprimido. Então, como eu disse, a opressão acaba adoecendo, porque alguns se acostumam, se acomodam, se entregam e vão até morrer se não reagirem. Então, primeiro, ouvir Jesus chamar. Jesus está chamando você, Jesus está convidando você a entregar para Ele toda a sua opressão, toda a sua carga, toda a sua luta. Como é que Ele vai aliviar você? Através da sua palavra, lendo e meditando a sua palavra e vendo que Deus não está alheio à sua situação e que Ele quer abençoar e livrar você. Esse é o primeiro momento. Segundo, então, é obedecer aquilo que a palavra orienta. A palavra não quer ninguém vivendo sob a escravidão de ninguém.
Deus nos criou para a liberdade, Deus nos criou para sermos livres na presença dele. Então, precisa tomar atitudes, né, pastor? Precisa buscar recursos para se libertar. Um dos caminhos é buscando alguém de confiança com quem conversar dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, dentro da sua família. Seja agora um jovem, um adolescente que esteja nos ouvindo agora, está vivendo esse tipo de situação, é buscar ajuda e realmente contar a sua situação. Uma criança pode estar vivendo oprimida dentro da sua casa. Uma questão da violência, a questão do assédio, a questão muitas vezes dos maus tratos, um cônjuge pode estar vivendo essa situação. Então, além de ler a Bíblia, além de orar, é buscar também recursos para mudar a sua situação. Pastor Eliseu, é interessante que, se nós olharmos na estatística hoje, é alarmante esse índice de pessoas em qualquer idade. Você falou das crianças aí, mas tem crianças também atentando contra a própria vida. Suicídios na família, parece que o mundo daquela pessoa desabou, né? Porque vivem debaixo dessa questão, dessas opressões que estamos mencionando. E a gente nem fez menção ainda, pastor Luiz, da questão muito séria também, que é a opressão do próprio pecado, né? Isso, a opressão espiritual, a opressão da condição da morte, do pecado. Da potestade, a opressão da pessoa que não tem temor a Deus, não tem a Cristo, e viver sob aquela tensão do que será da vida dele depois da morte. Ele não tem segurança nenhuma. Agora, o pastor Eliseu mencionou a ideia do tomar uma atitude, daquele que está oprimido, buscar libertar-se dessa opressão. Agora, muitas vezes o que acontece é que o oprimido, quando ele se vê oprimido, ele muda de papel, ele assume o papel de opressor e ele passa a exercer a opressão sobre os outros. Isso é fato ou é coisa da minha cabeça, pastores? Como que vocês veem essa questão? Eu particularmente, não sei o que o pastor Eliseu pensa, eu imagino que isso tem muita relação com a forma como nós reagimos, né, diante de uma circunstância. Criamos um mecanismo de protecionismo, né? E às vezes nós não conseguimos oprimir aquilo ou aquele que está nos oprimindo. Então nós reproduzimos aquilo que estamos recebendo em outro mais fraco, normalmente, via de regra. Porque normalmente quem nos oprime é mais forte. Mais forte. E daí a gente nós acaba... Nós sentimos também condições de... Né? A gente não revida... Postura, mas a gente... Jesus contando aquela parábola em que um homem é perdoado pelo seu Senhor... Então, na verdade, ali ele se sentia oprimido naquela situação, pela sua dívida, e Jesus diz que aquele senhor o perdoa. Mas ele vivia já tão nessa situação que quando ele sai e encontra um outro, então ele passa por menor do que ele, que está em dívida para com ele. Passa, então eu creio que pode ser uma questão até de vingança contra a própria vida. Por isso que eu disse que a solução é ir a Jesus, é buscar na palavra, porque a orientação certa está aqui. Não vai retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem. Agora, pelo que o senhor está falando nessa palavra, essa solução não é só para o oprimido, essa solução é para o opressor também. Porque o opressor que se vê como opressor e entende que isso não é correto, ele também encontra nesse mesmo Jesus e nesse mesmo ensinamento a porta pela qual ele consegue passar para fugir dessa situação de opressor, seria isso? Eu creio que é a libertação, muito bem citada. Tanto para o opressor quanto para o oprimido, né? Verdade. É que eu acho mais difícil o opressor admitir que é opressor. Isso. Eu estou correto. Não? Tanto é que as pessoas, todos nós praticamente, então, podemos dizer aqui pelo andar dessa carruagem, que a gente pode dizer que todos nós temos os nossos momentos de opressor e temos os nossos momentos de oprimido. Mas como nós sempre temos aquela síndrome de mártir, de coitadinho de mim, veja como eu estou sofrendo. Então dificilmente nós nos vemos como aquele que inflige sofrimento no outro. Nós sempre nos vemos como aquele que recebe sofrimento, aquele que sofre. E abrindo um parênteses aqui, eu vi muito isso num amigo meu certa vez, ele talvez tenha falado em tom de piadas, mas o fato é que ele não se via como um opressor, e aí certa vez ele até falou que ia se vingar de uma pessoa, e eu citei um versículo bíblico e falei, meu irmão, a vingança pertence ao Senhor. E ele virou para mim e falou, não, pode me chamar de você. Então o que ele estava querendo dizer? Que nem com alguém tentando demovê-lo, retirá-lo dessa situação de opressão, ele não se entendeu como necessitando sair disso. Eu acho que o opressor é um oprimido pela sua cegueira espiritual. De repente, também um pouco disso, né? Agora, será que o oprimido, ele pode esperar de Deus
uma vingança, uma defesa, vamos colocar assim, não essa palavra vingança, mas uma defesa, ainda nessa vida? Ou será que o oprimido deve contentar-se com a ideia de que no final, no último dia, no dia do juízo, o opressor vai receber a paga dos seus fatos? O que a Bíblia fala acerca disso? Esse juízo de Deus, ele vem ainda nessa vida? Ou ele é guardado apenas para a próxima vida? Ou de repente apenas nessa vida? Como que se dá isso? Hebreus capítulo 10, versículo 30 diz assim: pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O que nós precisamos entender é que Deus não deixará nenhuma injustiça sem ser tratada. Ou ele trata nessa vida agora, ou ele tratará no porvir, mas Deus, por ser justo e por não admitir a injustiça, ele tratará com isso. Eu creio que o grande lance é entendermos isto e, por exemplo, abandonarmos essa posição de vingança pessoal, que é uma das coisas que acaba oprimindo a pessoa. A pessoa vive oprimida por essa visão de vingança, por isso não consegue perdoar, por isso os relacionamentos às vezes dentro de casa, na igreja, estão tão desequilibrados e causando tanta dor, porque a pessoa quer tomar a vingança, quer de alguma forma que a justiça seja feita, e Deus haverá de julgar tudo isso. Então é uma questão de crer nisso. Agora o problema também é quando nós ficamos desejando essa vingança da parte de Deus, essa justiça da parte de Deus, e Deus age com misericórdia e nós não nos damos por satisfeitos. Já citei aqui Jonas, exatamente. Jonas é um grande personagem. Fala dele um pouco mais então, pastor. O Jonas, eu vou dizer, ele é uma figura... Muitas vezes a gente tem que ler o texto de Jonas e tentar se colocar um lá, livro né? pequeno, dá para ver, dá para ler. Eu já estudei Jonas entre em um culto na nossa igreja. E fiz isso inclusive na igreja presbiteriana central, na época que eu era membro lá. Jonas é aquele camarada que recebe a ordem de Deus, vá para a cidade de Nínive e fale que eu vou condenar aquela cidade e vou queimar aquele povo, vou mandar fogo do céu. Se não se arrependerem. Se eles não se arrependerem. E Jonas vai para Tarsis, foge. Aí tem o fato da baleia, do grande peixe que todos conhecemos, 3 dias dentro do ventre do grande peixe. E aí Jonas percorre a cidade depois de resolver abraçar o mandado de Deus, e a cidade se arrepende. E Jonas então senta num monte ao lado da cidade. Ele não estava nem um pouco interessado nisso, né? Nesse resultado. Não é que ele achava uma injustiça, um povo tão pecador ser perdoado. Então ele pensava assim, se eu falar, eles vão se arrepender, não vão ser castigados. Essa então, é a fala dele no final. Ele desobedeceu no começo, por isso, mas Deus volta a insistir. Ele vai, mas mesmo assim, veja lá o livro de Jonas, no finalzinho ele fica tentando ver se vai acontecer alguma coisa. O texto diz que a cidade era grande, que precisava de 4 dias. 120 mil habitantes. 4 dias para ser percorrida a pé. E diz o texto que ele, em um dia só, ele fala para a cidade vir as coisas e vai embora. Ele deu a ordem, mas... É tipo assim, eu quero ver o circo pegar fogo e vou jogar gasolina azul para apagar. E aí, quando ele senta no monte do lado de fora e fica esperando a chuva de fogo cair e a chuva não cai, a fala dele, a bronca dele com Deus é essa. Fala, eu fui para Tarsis. Eu fui para Tarsis, eu fugi da presença do Senhor porque eu sabia que ia acontecer isso. Eu sabia que o Senhor é assim mesmo, que o Senhor perdoa. E aí, eles não iam receber a condenação que eles merecem. Então, Jonas estava querendo ser mais justo do que o próprio Deus. E aí, o problema do oprimido, que não se contenta com a misericórdia de Deus sobre o opressor, com o perdão de Deus sobre o opressor, o problema dele é que ele não acredita que a misericórdia é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Acaba não desfrutando da felicidade, né? Da alegria, porque é o caso de Jonas. O cara ficou aborrecido de uma tal forma, irado de um tal jeito, de uma tal maneira, que ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Existem Jonas nos dias de hoje? Tem muitos Jonas. Nós somos oprimidos às vezes e nós queremos que Deus vingue aquele nosso inimigo de alguma forma, nosso adversário, nosso opressor, né? E aí, dali a pouco, você vê o descortinar da história, ainda no seu tempo, e parece-me que Deus reverteu todo aquele fato, e falou, poxa, não é possível o cara ficar impune. Não é questão de impunidade, é uma questão de que, olhando para o texto de Jonas ainda, a pregação é se houver arrependimento, e houve arrependimento. Então nós não estamos no coração das pessoas, houve arrependimento, Deus é misericordioso, a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E o problema é que uma das coisas que a gente percebe é que dentro da igreja mesmo existe essa ideia triunfalista de que os nossos inimigos vão perecer debaixo dos nossos pés. Mesmo que os nossos inimigos sejam tão pecadores quanto nós, sejam tão falhos quanto nós,
tão carentes da misericórdia de Deus quanto nós, e daí nós vimos isso em reprodução das músicas aí hoje em dia. Tem música que diz que a minha vitória vai ser ver o outro penando, sofrendo, e eu gozando das glórias do Senhor. Então, só para terminar, qual que seria o recado, pastores, que nós poderíamos dar em nome do próprio Deus? Qual é o recado que Deus gostaria que fosse ouvido pelos opressores? E qual é o recado que Deus gostaria que fosse ouvido pelos oprimidos? Então, 2 recados de cada um dos pastores aqui do programa Caminho da Vida. Por gentileza, pastor Eliseu, pode abrir esse final aqui. É o vinde a mim de Jesus. Jesus chama para mudar a vida tanto do opressor quanto do oprimido. Perfeito. O opressor arrependendo-se da sua situação, mudando a sua vida, o oprimido confiando no Senhor. Então é ouvir esta voz de Jesus, entregar a vida a Ele para ter a vida mudada. Porque tanto aquele que oprime como aquele que é oprimido está em desequilíbrio de vida. E Jesus chama ao equilíbrio. Viver com Jesus é viver em equilíbrio. É interessante, viver em equilíbrio, né? Podemos colocar várias outras palavras aí, em sintonia, pensando em termos de música, uma melodia, quem sabe, perfeita, harmoniosa, gostosa de se ouvir. E o remédio está lá mesmo, é Jesus Cristo, vinde a mim, é Jesus quem transforma o opressor em servo obediente e que transforma o oprimido em servo obediente, feliz. Então, não existe outro caminho. Somente Jesus Cristo mesmo pode tanto dar alento ao oprimido, como pode exortar ao arrependimento ao opressor. E eu quero terminar com 2 palavras, 2 versículos bíblicos. O primeiro para o opressor, Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu volta e meia cito esse versículo aqui no programa Caminho da Vida, porque nós não costumamos viver como se essa verdade fosse real nos nossos dias. Então, se você oprime alguém, tome cuidado, porque aquilo que nós semeamos, um dia nós vamos colher. E para o oprimido, palavra do Senhor, em Mateus capítulo 5, versículos 43 em diante, diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, ou o teu opressor. E Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu quero encerrar esse bloco, então, passando um pequeno dever de casa para você que nos assiste e que sofre algum tipo de opressão. Um dever de casa simples de se ouvir, difícil de se praticar até, mas ele é mais fácil do que o amar o inimigo. Ele é o primeiro passo para que eu possa chegar a amar o meu inimigo, é orar por ele. Você sofre algum tipo de opressão, quer seja no lar, quer seja no trabalho, na escola, no seu dia a dia, quer seja pelos líderes governantes, quer seja pela polícia, pela política. Então ore por isso. Se coloque de joelhos, não para que Deus derrame fogo. Senhor, estou aqui diante do Senhor para pedir que o Senhor derrame fogo e morte sobre a vida do camarada. Não é assim. Ore para que Deus quebrante o coração, para que Deus transforme a vida e para que Deus derrame misericórdia sobre a vida dele, assim como derrama sobre as nossas vidas. Sobre a vida do opressor, assim como derrama sobre a vida do oprimido. Faça essa lição de casa, comece com esse exercício e os próximos passos passam a se tornar menos difíceis. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui no programa Caminho da Vida com a oração do pastor Paulo de Tarso por todos aqueles que são oprimidos, mas também pelos opressores. E até por você que pode ser que se veja apenas como oprimido e não se vê como opressor. Vamos voltar daqui a pouco aqui no programa Caminho da Vida. Fique conosco. Recursos práticos para o culto infantil com CD grátis. Como usar brinquedos para contar histórias, soluções criativas, desenhos e recursos didáticos, histórias completas e mais. Como captar e manter a atenção dos ouvintes. Recursos práticos para o culto infantil com CD grátis. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954.
Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Queremos orar por você que nos assiste nesse momento. Vamos então orar com o pastor Paulo pelos opressores, pelos oprimidos, por todos aqueles que carecem da misericórdia do Senhor. Muito obrigado pela sua assistência, pela sua audiência e contamos sempre com as suas orações. Deus abençoe. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Feche seus olhos nesse instante, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Tu que enviaste Teu Filho para ser aquele que veio pleitear a causa dos oprimidos, pôr em liberdade todos aqueles que são oprimidos por todas as circunstâncias e adversidades da vida. Tu, Senhor, que olha também para aquele coração altivo, que muitas vezes se posiciona como opressor. Nós rogamos a Ti, Senhor, que sejas misericordioso com ambas as pessoas. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa manifestar a Tua graça, que o Teu Santo Espírito possa colocar no coração daqueles que são opressores, ó Deus, um verdadeiro arrependimento. Amém, Senhor. Para que busquem mudança de vida, de conduta, de atitude. Sejam sensíveis àqueles que o Senhor criou à sua imagem e semelhança. Mas eu te peço também que o Senhor possa acolher todo aquele que nesse instante sofre com algum tipo de opressão. Em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, o Teu carinho, o Teu amor sobre eles. Amém, Senhor. Fortalece-lhes, ó Deus, o coração. Dá-lhes, Senhor Deus, condições de buscarem a libertação dessas coisas no Senhor. Eu te peço, sê com todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Nações com o seu poder, jovens e velhos